O que é revisão da vida toda? Quem tem direito? O que é que irá mudar? Qual é o procedimento para realizar essa revisão? Nesse vídeo nós vamos esclarecer alguns aspectos importantes sobre a revisão da vida toda. Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Thiago Bessa, eu sou profissional da área jurídica há alguns anos e eu criei esse canal para trazer informação jurídica de forma acessível para todos. Se você tem interesse nesse tema e em outros temas envolvendo o mundo jurídico, eu já te convido a se inscrever no canal e acompanhar o conteúdo que nós disponibilizamos. O que é essa tão falada revisão da vida toda? A revisão da vida toda nada mais é do que a possibilidade de alteração na regra de aposentadoria aplicada a determinada aposentadoria de determinada pessoa. Mas, Thiago, por que esse assunto vem sendo tão noticiado na mídia? Porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que o entendimento adotado foi fixado com obrigatoriedade de observância, ou seja, tanto o INSS quanto todos os juízes do Brasil agora são obrigados a adotar esse entendimento que foi fixado pelo STF. E o entendimento do STF é que é possível a alteração da regra aplicável na aposentadoria. Em razão disso, nós temos que esclarecer aqui três perguntas. Primeiro, o que é essa alteração, para que vocês possam entender como ela é feita. Segundo, quem pode solicitar essa alteração? E terceiro, como solicitar essa alteração? Primeiramente, como é que ocorre essa alteração? Que revisão é essa? Bom, em 1999, foi criada uma lei que alterava as regras de aposentadoria. Dentro dessa lei, foi fixada uma regra de transição. O que é uma regra de transição? Uma regra de transição é uma regra que visa adaptar a situação daqueles que já estavam na Previdência Social para uma nova realidade criada por aquela lei que alterou as regras vigentes. Então, se você já estava na Previdência antes de 99, a regra foi adaptada, foi aplicada uma regra de transição para possibilitar a transição das duas normas, entre as duas situações. Essa regra de transição dizia que seriam consideradas, ali em detalhes, 80% do salário de contribuição. Não entraremos nessas especificidades, mas o ponto importante é que seriam considerados a partir de julho de 1994. Ou seja, por essa regra de transição, seriam consideradas as contribuições a partir de julho de 1994. Seriam, entre aspas, perdidas, seriam, entre aspas, desconsideradas, não levadas em consideração no cálculo, as contribuições antes de julho de 1994. Bom, então, em que consiste a revisão? A revisão consiste justamente em passar a considerar no cálculo essas contribuições realizadas antes de julho de 1994. Tiago, então essa revisão vai aumentar o meu valor? Vai aumentar o valor que eu recebo a título de aposentadoria? Depende. Por que depende? Suponhamos que você tenha contribuições muito boas antes de julho de 1994. Melhores do que as contribuições que foram levadas em consideração no seu cálculo. É possível que nesse cenário o valor da sua aposentadoria aumente com a aplicação dessa nova regra que leva em consideração 80% de todo o período. Contudo, se as contribuições a serem calculadas antes de julho de 1994 forem baixas, forem piores do que aquelas que já forem consideradas, existe a possibilidade
de que o valor da aposentadoria com a aplicação da nova regra seja menor, diminua. Então, um ponto importantíssimo é dizer que é necessário realizar cálculo para saber se a revisão seria, em determinada situação, benéfica ou prejudicial. Agora que nós entendemos o que é a revisão, ou seja, considerar parcelas de contribuição anteriores a julho de 1994 e que essa alteração no cálculo pode aumentar o valor do benefício ou diminuir o valor do benefício, nós precisamos entender quem teria direito a solicitar essa revisão. Bom, o primeiro ponto nós já dissemos, é necessário que você tenha trabalhado, já esteja filiado na Previdência Social, ou seja, trabalhando, contribuindo antes da lei de 1999. E para que faça algum sentido, é necessário também que você tenha contribuições antes de julho de 1994. Então aqui nós já temos dois requisitos. Primeiro, ser filiado à Previdência antes de 1999 e ter contribuições antes de julho de 1994. Nós temos então um terceiro ponto a ser observado. Em 2019, a regra da Previdência foi novamente alterada por uma emenda constitucional. Então, para que seja possível essa transição, a aposentadoria tem que ser feita pela regra de transição de 1999, não podendo ser aplicada a regra da emenda constitucional de 2019. Tiago, então, só serve essa alteração para quem se aposentou antes de 2019? Não, porque é possível que você tenha se aposentado depois de 2019 usando a regra de 1999. Caso, por exemplo, você já tivesse o direito adquirido antes de 2019, caso, por exemplo, você já tivesse solicitado a sua aposentadoria antes da emenda de 2019, então é necessário analisar a situação concreta e saber qual foi a regra de aposentadoria aplicada. Mais uma vez, primeiro, trabalhado e se filiado à Previdência antes de 1999. Segundo, ter contribuições antes de julho de 1994. Terceiro, ter se aposentado ou solicitado sua aposentadoria sem aplicação da emenda constitucional de 2019. E o quarto requisito, você tem que ter recebido o primeiro benefício de aposentadoria, caso já seja aposentado, há pelo menos 10 anos. No máximo, não pode ser mais de 10 anos, porque nesse caso ocorreria o que nós chamamos de decadência do direito de solicitar a revisão da aposentadoria. Então, quando você se aposenta, a partir do mês seguinte ao que você recebe a sua primeira mensalidade, o seu primeiro pagamento do benefício, você tem 10 anos para solicitar a revisão. Caso haja mais de 10 anos, você perde esse direito de solicitar a revisão. Então, vamos fazer um quadro de resumo dos requisitos para definir quem pode pedir a revisão da vida toda. Primeiro, filiou-se à Previdência antes de 1999. Segundo, tem contribuições para a Previdência antes de julho de 1994. Terceiro, não se aposentou pela regra da emenda constitucional de 2019. E quarto, recebeu o seu primeiro pagamento da aposentadoria há menos de 10 anos. Caso sejam preenchidos esses 4 requisitos, você pode solicitar a sua revisão. É importante destacar aqui mais uma vez, se eu posso, necessariamente eu devo solicitar a revisão. Como eu disse aqui, essa revisão, essa alteração da regra de aposentadoria pode aumentar o valor do benefício ou diminuir o valor do benefício. Então, é necessário que você faça um cálculo antes de solicitar para saber se de fato vai ter aumento no valor do benefício. E o recomendável é que você procure um profissional qualificado para realizar esse cálculo.
certo? Respondida a primeira pergunta, o que é a revisão? E a segunda pergunta, quem pode solicitar a revisão? A terceira pergunta é, como é feita essa revisão? Bom, para que seja requerida essa revisão, é necessário ingressar com ação judicial na Justiça Federal contra o INSS, pleiteando a revisão judicial. Tiago, eu sou obrigado a ter um advogado para ingressar com essa ação? Depende. Depende de quê, Tiago? O regime da Justiça Federal permite que, até determinado limite de valor que está sendo discutido naquela ação, você ingresse com uma ação sem acompanhamento de advogado. Se o valor discutido superar o limite da Justiça Federal, dos juizados especiais federais, é necessário o acompanhamento de advogado. Contudo, eu recomendaria, veja que eu não estou falando de obrigação legal, estou falando de recomendação. Eu, como profissional atuante na área há muitos anos, recomendaria que você buscasse um profissional qualificado para te acompanhar, para evitar cálculos equivocados, para evitar algum tipo de erro na ação, para evitar que você seja de alguma maneira prejudicado. Então, o recomendável é que se procure um profissional qualificado. Contudo, deixo aqui a observação que a lei permite até determinado valor que a pessoa ingresse sem o acompanhamento de um advogado, inclusive sendo possível renunciar o valor eventualmente excedente para que você não seja obrigado a estar acompanhado de advogado. Nesse caso, você renuncia o valor excedente, você deixa de receber aquele excedente e pede somente o valor que é possível ingressar com a ação sem advogado, certo? Então, esclarecido esse ponto, é necessário ingressar com a ação irá tramitar na Justiça Federal. Lembro vocês que, muito embora o juiz esteja obrigado a aplicar o entendimento do STF, o juiz tem liberdade para analisar as peculiaridades e especificidades do seu caso específico, do seu caso concreto. O que eu quero dizer com isso? O juiz pode aplicar o entendimento do STF, mesmo assim entender que na sua situação você não tem direito à revisão. Por exemplo, porque você não preencheu algum dos requisitos que eu falei aqui no vídeo mais cedo. Então, analisado isso, sentenciado, finalizado o processo, vai haver a determinação para que o INSS revise o benefício e eventualmente pague diferenças retroativas referentes a parcelas passadas anteriores à efetiva revisão, a depender da situação e da regra aplicável, enfim, de uma série de detalhes técnicos que vão determinar se você tem direito ou não e qual o valor ao qual você tem direito a título de retroativo. Não vou adentrar nessas especificidades, nesses detalhes, que serão com certeza melhor esclarecidos com uma consulta ao profissional que vai analisar aquela situação específica. Então não dá para falar de uma forma genérica e rápida aqui para todos aqueles que estejam assistindo o vídeo. Então, o meu objetivo aqui não foi dar uma consulta específica para um caso de revisão da vida toda, mas sim trazer informações gerais para que você possa entender o que é essa revisão, quem tem o benefício e, eventualmente, surja o pensamento. Eu imagino, com base no que se está dizendo aqui, que eu tenho esse direito. E surgindo essa curiosidade, essa dúvida, é possível que você procure um profissional qualificado e, a partir daí, consiga melhorar o seu benefício, melhorar a sua aposentadoria. Então, é um vídeo a título de esclarecimento. Eu espero que eu tenha sido tão claro quanto possível. Se ficar alguma dúvida, sinta-se à vontade a deixar aí nos comentários. E eu espero que em outras oportunidades eu possa encontrar com você trazendo outras informações que sejam úteis, que sejam benéficas para cada um de vocês que estão assistindo. Peço que, se você gostou do vídeo, se de alguma forma te ajudou, deixe seu like, deixe seu gostei, para que assim você possa também contribuir com o nosso trabalho. E, considerando que irei vê-lo novamente, irei poder ajudá-lo novamente, deixo aqui meu até logo e até um próximo vídeo. Um grande abraço.